Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Neste momento nós queremos saudar a todos esta paz que vive e reina para sempre, não só hoje, mas que seja para sempre. Quero neste momento dirigir aos irmãos da congregação Monte Gerizim, e neste momento nós queremos orar ao Senhor, dando abertura a esta EBD online, onde nós vamos, em poucos minutos, fazermos um comentário da nossa lição desta manhã. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, neste momento nós estamos pelo meio da rede de comunicação, Facebook, para levar, Senhor, o comentário desta lição. Abençoe a cada um dos teus filhos que estarão assistindo e que estão neste momento assistindo esta programação. Ajude-nos em tudo, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar o Senhor com o hino sugerido da nossa lição, que é o hino 169 da lição de hoje, que é a lição de número 6 da Escola Bíblica Dominical, lição de adultos. 169, nós vamos louvar ao Senhor. Ó, Jesus me ama. Longe do Senhor andava, no caminho de horror, pois Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristezas e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Graças a Deus, louvado seja Deus. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Graças a Deus. Meus irmãos, nós neste momento, nós queremos fazer uso da nossa lição de hoje, que é a lição de número 6, a qual nós vamos fazer o comentário desta lição nesta manhã, que é a lição de número 6, a condição do gentio sem Deus. Graças a Deus, nós temos a lição
de hoje, dividida em 3 tópicos, a nossa lição. E nessa oportunidade nós queremos fazer uso do assunto da lição, textuário, verdade prática e leitura bíblica em classe, para então podermos fazer a introdução e o comentário da nossa lição. Lição 6, 10 de maio de 2020, a condição dos gentios sem Deus. O textuário da lição diz: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Efésios capítulo 2, versículo 11. Verdade prática. Outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Glória a Deus. Isto nos alcançou a cada um de nós que não somos judeus, não tínhamos a esperança, não tínhamos direito às promessas, mas pela graça e pela misericórdia de Deus fomos alcançados por intermédio de Cristo Jesus, quando foi na cruz do Calvário e o véu do templo se rasgou. Então não há mais impedimento, não há mais restrições, e derribou a parede de separação entre povos, e de ambos os povos, gentios e judeus. Ele fez um só, que é a igreja eleita, selada com o Espírito da promessa. Graças a Deus. Nós temos aqui a leitura bíblica diária. Creio que os irmãos nos seus cultos domésticos, pela manhã ou final da tarde, estão acompanhando esta leitura de estudo da nossa lição bíblica adultos. Vamos para a leitura bíblica em classe. São 2 textos, Efésios capítulo 2, verso 11 e 12, e Romanos capítulo 4, versículo 12 ao 14. Vamos fazer esta leitura. Diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eras gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Agora Romanos capítulo 4, verso 12 a 14. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Graças a Deus. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, te agradecemos, Senhor, por este momento, por esta oportunidade que nós estamos neste momento por meio da rede social, para levar, Senhor, o comentário da Escola Bíblica Dominical. Abençoe a cada um dos teus filhos que estão a assistir este momento, acompanhar dos seus dados. Tome em tuas mãos a sua família e ajuda em tudo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, nós queremos, neste momento, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele faz por nós. E desta feita, nós queremos tão somente aqui agradecer a Deus por tudo, agradecer a Deus pela oportunidade da vida, pela oportunidade de juntos estarmos com os irmãos neste momento,
Então, maravilhoso. E desta feita nós queremos iniciar o comentário da nossa lição bíblica. Essa lição que vai mostrar para nós a condição que éramos antes de aceitarmos a Cristo como Senhor, como Salvador da nossa vida. E nós vamos observar, queridos irmãos, que a nossa condição era uma condição deplorável, lamentável. A nossa condição era uma condição que sem Deus, sem paz neste mundo, vivíamos sem esperança, vivíamos de forma distanciada, desprovidos da graça, do amor e das promessas que Deus tem para o seu povo. E nesta lição de hoje, lição de número 6, nós queremos neste momento iniciar aqui a lição fazendo um comentário desses 3 pontos de forma bem sucinta, bem rápida, e espero que os irmãos possam acompanhar esta lição nos seus lados. O primeiro ponto da nossa lição, ela vem falar sobre chamados em circuncisão. Certo comentarista, ele vai dizer o seguinte, que neste ponto, circuncisão, a circuncisão judia, ela separava, porque era para distinguir quem era povo pertencente ao Senhor e quem não era. Então, a circuncisão judia, ela separava, mas graças a Deus que a circuncisão de Deus, efetuada por Cristo Jesus, ela, em vez de separar entre povos, ela une povos, ela uniu os povos, gentios, judeus, sem distinção. A palavra do Senhor Paulo vai dizer que o Evangelho de Deus é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer no Senhor, seja grego, seja judeu, não importa qual seja a sua nacionalidade. Em Cristo Jesus somos um só povo, chamado igreja. Então os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas por meio de Cristo Jesus. Então, chamados em circuncisão. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, estávamos. Os gentios também eram desprezados pelos judeus e identificados, como lemos no verso 11 do capítulo 2 de Efésios, também chamados incircuncisos, Incircuncisos. Esse termo incircunciso é um termo pejorativo, é um termo de desprezível. Então, o conceito de circuncisão. A circuncisão ele é uma remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era uma prescrição pela lei, era prescrito pela lei, e tinha como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. Isso está em Gênesis capítulo 17, versículo 10 e versículo 11. Isto era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel, sejam eles também estrangeiros ou comprados por dinheiro. Eles passavam por este ato de pertencer ao povo da aliança. Então, quem não era circuncidado, ele era chamado como incircunciso. Portanto, ele era excluído da aliança, não tinha direito às promessas, não tinha direito à aliança. E também era desprezado pelos judeus. Os judeus não se aproximavam dele,
os judeus não tinham nenhum tipo de comunhão com eles, porque até os próprios judeus se achavam povo, por ser o povo escolhido, povo especial, único de Deus. Mas o propósito de Deus, por meio de Cristo, era realmente unir esses povos e tornar igreja de Deus. O significado religioso da circuncisão. O significado religioso, ela aponta ou apontava para a santificação. As práticas idólatras religiosas, elas fortemente estavam relacionadas à sexualidade depravada, e quando circuncidava-se, isto estava demonstrando, simbolizando que o povo estava sendo separado para Deus, estava sendo santificado, né? Uma purificação, era símbolo de purificação. Purificava-se, simbolizava esta purificação da aliança requerida do povo escolhido de Deus. O terceiro tópico é, como eu falei antes de adentrarmos aqui, irmãos, no terceiro, que os judeus eles se recusavam até comer com pessoas incircuncisos, né? Com os incircuncisos, eles nem sentavam à mesa com eles, se recusavam, por levarem tão a sério este ato da circuncisão. Terceiro tópico do primeiro ponto, ele vai falar sobre a circuncisão do coração. O apóstolo Paulo ele mostra aqui, reconhecendo que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas ressaltando que essa circuncisão era feita por mãos humanas, era feita por mãos de homens, né? Este sinal físico era efetuado por mãos humanas. E Paulo dá a boa nova para nós, para os gentios, que a verdadeira circuncisão não foi feita por mãos humanas. Ela é feita no interior, no coração. É do coração. Romanos 2:29 diz: cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então a verdadeira circuncisão hoje, para o povo gentio, até os Gálatas, carta aos Gálatas, é a carta da liberdade. Ali um certo momento há esta divergência entre circuncisos e incircuncisos, mas Paulo vai mostrar, ressaltando que nos dá uma boa notícia, que a verdadeira circuncisão não é feita aquele ato cirúrgico, remoção cirúrgica do prepúcio do sexo, do órgão sexual masculino, que é feito por mãos humanas. Ela não é feita mais desta forma. A verdadeira circuncisão é aquela feita no coração, procede de Deus. Então, assim em Cristo, nós podemos dizer, graças a Deus, podemos dizer que pertencemos a essa verdadeira circuncisão que procede do coração, cujo louvor não provém de homens, mas de Deus, que em Cristo, né, o sinal de quem pertence a Deus não é incircuncisão ou circuncisão, mas sim, como diz Gálatas 6:15, mas sermos sim uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, o cerne da salvação, de nós sermos novas criaturas, está em Cristo Jesus. É bom lembrarmos mais uma vez que das 13 cartas que Paulo escreveu no Novo Testamento, 27:13 ele escreveu, ele vai usar esse termo em Cristo, no Senhor, nele, 164 vezes, demonstrando assim que é em Cristo, somente em Cristo, nós podemos ter a purificação dos nossos pecados e a salvação da nossa alma. O quarto tópico do primeiro ponto fala sobre a circuncisão na nova aliança. E isso gerou
já no Novo Testamento, gerou uma grande discussão entre judeus, gentios, de forma muito acalorada. Muitos debates. Até que foi necessário, como diz em Atos capítulo 15, verso 1, 2, 5 e 6, culminou na convocação do primeiro concílio em Jerusalém, onde os apóstolos se reuniram para definir o que a igreja deveria fazer, deveria seguir. Então, comer carne sufocada e assim por diante. E a deliberação dos apóstolos sobre o assunto da circuncisão, se gentios deveriam, porque judeus queriam que os gentios fossem circuncidados, para assim demonstrarem que pertenciam a Deus. Mas este concílio resultou e enfatizou e orientou que na nova aliança, após o sacrifício de Cristo, a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne, como diz Filipenses capítulo 3 e versículo 3. Então, esta é a verdadeira circuncisão, aquela que procede de Deus, está no coração, é sermos novas criaturas, uma nova criatura em Cristo Jesus. Então não é necessário gentios. Os gentios, nós pertencemos às promessas, pertencemos a Deus. Sermos novas criaturas é por meio de Cristo Jesus. Graças a Deus. Então, finalizando aí o primeiro ponto da nossa lição, chamados incircuncisão, a síntese diz: os gentios não faziam parte do pacto da circuncisão e por isso estavam excluídos da aliança com Deus. Mas em Cristo a história foi mudada. Por meio de Cristo temos agora acesso, temos o pleno gozo das bênçãos, das promessas, das alianças que o Senhor também fez ao povo de Israel. Segundo ponto, fala sobre estranhos ao concerto da promessa. Nessa parte, o apóstolo Paulo lhe aponta a situação dos gentios. Olha como era a nossa situação. Dias atrás, na escola dominical passada, estávamos dentro do templo, estava comentando a lição com os irmãos e disse que Paulo, quando no capítulo 2, ele vai lembrar nossa condição anterior e até a condição de muitos que estão sem Cristo hoje. Por isso que é urgente nós levarmos missões, fazermos missões, levarmos o evangelho às ruas, às vidas. Que quando ele fala que no outro tempo estavas, aqui um lembrete da nossa condição anterior, é mostrar que realmente a nossa vida foi mudada, a nossa história foi mudada. E não no sentido de que nós devemos ter saudades, voltarmos, retrocedermos, de forma nenhuma, mas sim no sentido de que nós devemos glorificar a Deus. Por quê? Porque a nossa vida em Cristo Jesus, ela foi mudada, graças a Deus. Então, no primeiro tópico, no segundo ponto, ele vai falar uma vida sem Cristo. Olha a condição. Os gentios, nós anteriormente estávamos sem Cristo. Naquele tempo, ele vai usar aqui, naquele tempo, no verso 12 do capítulo 2 de Efésios, naquele tempo, Paulo usa esse termo. Olha, antes de vocês serem regenerados, antes de vocês nascerem de novo, antes de vocês serem alcançados pela graça salvadora de Deus, antes de vocês corresponderem ao amor de Deus, então antes de serem regenerados, vocês viviam no paganismo, vocês viviam sem Cristo. Ou seja, esse sem Cristo não significa que eles não tinham uma religiosidade. Eles tinham uma religiosidade. Só que essa religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los nas bênçãos, nas promessas messiânicas de salvação. Então, a religiosidade não vai salvar. E ela não salva. Somente Cristo Jesus. Não existe outro meio de salvação a não ser em Cristo. E nós, anteriormente, gentios, na condição de gentios, estranhos às promessas,
não tínhamos Cristo Jesus. Poderíamos ter, ou tínhamos até uma religiosidade, mas ela não nos levaria a nos salvar, infelizmente. Mas, graças a Deus, felizmente, a graça salvadora, como diz Tito 2:11, a graça se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Louvado seja Deus. Segundo tópico de separados da comunidade de Israel. Olha a desvantagem dos gentios, né? Não pertenciam à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido. Também não era somente, não submetiam à circuncisão, mas também eles estavam excluídos não de forma, como ele diz aqui, dos símbolos externos, mas também eles não pertenciam ao povo escolhido. Não faziam parte deste povo escolhido. Então eles não podiam, nós anteriormente, como na situação de gentios, não podíamos desfrutar das benesses do Evangelho de Cristo Jesus, da aliança, dos privilégios, qual Romanos 9:4 diz, dos privilégios da aliança de Abraão. Não tínhamos direito aos pactos abraâmico, davídico, mosaico e tantos outros benefícios que o Senhor outorgou, prometeu à comunidade de Israel. Então nós estávamos afastados. E o comentarista vai dizer que a constatação cruel era a de que Deus não havia revelado aos gentios, não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Então, em Abraão seriam ou são benditas todas as famílias da terra. E o Senhor abençoar a semente de Abraão. Entretanto, o que os gentios precisavam saber é que por meio de Cristo, eles também se tornariam descendência de Abraão. Agora sim, Gálatas 3:29. Mas por meio de Cristo, nós nos tornamos participantes das promessas. Com direito aos privilégios, assim como também a descendência de Abraão. Terceiro tópico, primeiro ponto, ele vai falar sobre alienados aos pactos das promessas. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam, além de estarmos afastados desses privilégios, dessas promessas, dessas alianças, desses pactos, nós anteriormente desconhecia essas alianças, desconheciam essas promessas, né? Então os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias. Dentre eles, o pacto abraâmico, o pacto mosaico, o pacto davídico. Esses pactos todos reiteravam a promessa de que o Messias iria chegar. O Salvador iria chegar. E nós, anteriormente, como gentios, não tínhamos, nenhuma... Estávamos aqui, como ele usa o termo, comentarista, pastor Douglas Batista, alienados. Estávamos totalmente fora. Desconhecíamos totalmente essas promessas, esses pactos. E ele continua a dizer, os gentios não tinham noção deles e, por consequente, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança de um Messias. Uma esperança messiânica, Mas, graças a Deus, que de alienados, agora em Cristo Jesus, por meio do sangue de Cristo, os gentios tornaram-se também herdeiros da maravilhosa promessa. Graças a Deus. Então, para concluir o segundo ponto, a síntese diz, a antiga condição dos gentios era desoladora. Viviam sem Cristo, estavam separados de Israel, e eram estranhos ao concerto da
promessa. O terceiro e último tópico da nossa lição: sem Deus, sem esperança e sem Deus no mundo. Olha, mas ele continua a listar aqui a condição dos gentios, né? Esse é o foco da nossa lição de hoje, a condição dos gentios sem Deus. Primeiro, nós vamos observar que os gentios nós vamos observar primeiro que os gentios estavam sem direito às promessas, sem direito às alianças, sem direito, como diz aqui, antes de serem regenerados, experimentavam 5 provações. Primeiro, sem Cristo, separados de Israel, alienados à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Vamos para os 2 últimos, que é sem esperança e sem Deus. Sem esperança. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. O que é ter esperança? Ter esperança é ter motivação, é se movimentar por alguma coisa, né? Ter motivação por algo. E os gentios, nós literalmente não tínhamos nenhum tipo de motivação, né? Não tínhamos esperança. Se não tínhamos esperança, não tínhamos motivação. Não éramos motivados por algo. Não nos movimentava por algo. Não agíamos por algo. Não trabalhávamos por algo, né? Primeiro tópico diz: desprovidos de esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança. E nas Escrituras, o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Então, por que os gentios estavam desprovidos de esperança? Havia uma filosofia grega que ensinava por todo o mundo de então que não havia possibilidade, descartavam toda a possibilidade de uma vida além do túmulo, uma vida após a morte, a vida eterna. Então eles descartavam, a filosofia grega descartava isso. Então, consequentemente, vivendo dessa forma, eles não tinham como acreditar em algo maravilhoso, numa promessa, no céu, no gozo do céu, a presença de Cristo, livre de qualquer sofrimento, qualquer dor. Então, além dessa questão de eles não terem este entendimento, essa esperança, né? Descartava qualquer tipo de vida após a morte, vida além do túmulo. Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa, né? Ignoravam essa promessa. E por isso não tinham em que sustentar qualquer esperança. Então, se eles estavam estranhos, se eles não poderiam se apegar, os judeus mesmo se achavam mais privilegiados, não comiam com os incircuncisos, com os gentios. Então eles eram desconhecidos, eram alienados das promessas. Então observamos que eles não tínhamos qualquer vínculo que pudesse nos sustentar, que pudesse criar em nós, ter em nós esperança, vida, ter posse das promessas, tomar posse das promessas, usufruir, crer, confiar nessas promessas. Então, o comentarista ele vai colocar o seguinte, que a esperança é a âncora para a alma. E nós anteriormente, como na condição de gentios, não tínhamos essa esperança. A falta de esperança e de paz revelava que vivíamos sem a presença de Deus. Então, a falta de esperança e de paz revelava a ausência de Deus em nossas vidas, na condição de gentios, alienados das promessas. Por último, sem Deus no mundo. Sem Deus significa que os gentios não serviam ou não acreditavam em alguma divindade. Pelo contrário, muitos politeístas, muitos idólatras,
mas infelizmente não seguiam o Deus verdadeiro. Por meio do seu paganismo, estavam alienados de Deus, não enxergavam Deus, não viam Deus. Esse Deus maravilhoso, único e digno de ser adorado, não há outro além dele, e que também havia se revelado a Israel. Isso significa dizer que as vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs que as mantinham escravizadas em densas trevas. Diante dessa situação, desse quadro calamitoso, nossa vida foi mudada, nossa história foi mudada por meio de Cristo Jesus, por meio do sangue de Cristo Jesus. Graças a Deus. Síntese do tópico 3, para concluirmos, diz: a antiga condição dos gentios era lamentável. Desprovidos de esperança e sem Deus na vida, caminhavam a passos largos para a perdição e ao inferno. Mas a luz, como tem um endarpa que diz, mas a luz do céu raiou. Em meu coração raiou. Desde agora, porque Cristo me amou. Graças a Deus. Conclusão diz: no outro tempo éramos. No outro tempo, não hoje, passou. Paulo vai dizer aos Coríntios: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez. No outro tempo, éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus. Separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançosos e longe de Deus. Um dia, porém, a luz raiou. Cristo veio. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações. Aproximou-nos de Cristo e de Israel. Incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Amém? Que Deus nos abençoe. Louvemos a Deus, porque agora em Cristo somos novas criaturas. Em Cristo Jesus não é preciso mais a circuncisão. Em Cristo Jesus não estamos mais alienados dos pactos, das alianças e das promessas. Em Cristo Jesus nos tornamos a igreja eleita, redimida pelo seu sangue e selada pelo Espírito Santo da promessa. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, a paz do Senhor a todos. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Até a próxima, em nome de Jesus.